Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Stacey Castor. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos. Stacey Castor nasceu em 1967, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E quando estava com 17 anos, ela conheceu um homem chamado Michael Wallace. E os dois se casaram em 1988. O casal teve duas filhas, a Ashley, que nasceu em 1988, e a Brie, que nasceu em 1991. Em 1999, é dito que o casamento dos dois já não ia tão bem, e a Stacey ela planejava pedir o divórcio. Porém, no final do ano, o Michael ele ficou doente, ele começou a se sentir mal. No começo parecia só ser um mal-estar, mas com o passar das semanas a situação dele foi piorando, apesar de que em alguns momentos parecia que ele ia melhorar, então em nenhum momento ele procurou um médico, mas praticamente ele ficava só deitado no sofá. O Michael, que estava com 38 anos de idade e não tinha nenhum problema de saúde, perdeu a vida no dia 11 de janeiro do ano 2000, aparentemente por conta de um infarto. Depois disso, a Stacey aparentemente fez todo o possível para criar as filhas sozinha, até que ela conheceu um homem chamado David Castor. Ela conheceu o David através do chefe dela do trabalho, e os dois se casaram em 2003. Inicialmente, as filhas não se deram tão bem com o David, porém, com o passar do tempo, elas começaram a ver o David como uma figura paterna. O David ele também tinha um filho de um casamento anterior, mas esse filho ele já era adulto, então ele não foi morar ali com o pai e a nova família. E tudo parecia bem para a família, até que em 2005 elas passaram por uma nova tragédia. A Stacey ela faz uma ligação para emergência, porque após ter uma briga com o marido, o David teria se trancado no quarto. Isso teria ocorrido na manhã de domingo, e quando ela fez essa ligação já era segunda-feira. E desde então ele não tinha deixado ela entrar no quarto e não tinha saído de lá. E como ele tinha que ir trabalhar na segunda e ele tinha faltado ao trabalho, ela resolveu ligar para emergência. Quando a polícia chega ao local, eles forçam a entrada no quarto e eles encontram o David deitado na cama, sem vida. Tudo indicava que o David tinha tirado a própria vida. A Stacey contou aos policiais que o David ele tinha perdido o pai recentemente e depois disso ele tinha ficado muito deprimido. No quarto, ao lado da cama, haviam dois copos, um continha um líquido verde e o outro estava vazio. Nessa mesma mesinha ao lado da cama tinha uma garrafa de suco de cranberry e no chão foi encontrada uma garrafa de anticongelante. Em uma lixeira eles encontraram uma dessas seringas para cozimento de peru e essa seringa cheirava a álcool. Inicialmente, os policiais eles acham estranho que alguém tenha tirado a própria vida ingerindo anticongelante. Não somente porque é uma forma bastante incomum, mas também porque seria uma forma muito torturante. E o David ele tinha um revólver, então seria muito mais prático e fácil para ele cometer esse ato utilizando o revólver. Também era estranho que a Stacey ela disse aos policiais que ela não tinha entrado no quarto no último dia. Mas haviam digitais dela em um dos copos, o copo que continha o líquido verde. E essas digitais, na verdade, foram encontradas na parte de baixo do copo, como se ela tivesse auxiliado alguém a beber daquele copo. Naquela seringa de cozimento de peru, eles encontraram vestígios de álcool e também de anticongelante. E o David ele foi enterrado ao lado do primeiro marido da Stacey. E assim como aconteceu após ela perder o primeiro marido, a Stacey ela recebeu a herança. Mas dessa vez era um pouco estranho, já que a herança tinha ficado toda para ela, mas o David ele tinha um filho e não deixou nada para esse filho. E ao saber das circunstâncias em que o Michael, o primeiro marido da Stacey, havia perdido a vida, os investigadores começaram a achar aquilo muito suspeito. Eles então exumam o corpo do Michael para poder verificar a causa da morte. E então eles descobrem que ele também tinha consumido anticongelante. Dessa forma, ficou claro para os investigadores que ambos os homens tinham sido envenenados. Os investigadores eles resolvem interrogar a Stacey e quando eles conversam com ela, uma das perguntas que eles fizeram foi se ela lembrava em qual copo ela tinha colocado o suco de cranberry. E quando ela foi responder, ela falou algo como: quando eu coloquei o
e parou na metade da palavra. E é claro que isso fez com que os investigadores ficassem muito surpresos e também suspeitando ainda mais da Stacy. Ela, ao perceber o erro que tinha cometido, ela então resolveu parar de falar com os investigadores e disse que na verdade eles estavam tentando incriminá-la. Bom, os investigadores nesse ponto já estavam bem desconfiados de que a Stacy tinha envolvimento na morte dos 2 maridos, mas eles precisavam de evidências que provassem isso. Eles então colocam escutas para ouvir as conversas da Stacy e eles chegam a conversar com as 2 filhas. As 2 filhas, elas não acreditavam no envolvimento da mãe em nenhum dos casos. Alguns anos depois, em 2007, a Stacy novamente faz uma ligação para emergência. Dessa vez, a filha Ashley, que estava com 19 anos, tinha tentado tirar a própria vida. A Ashley ela teria consumido alguns comprimidos, alguns medicamentos controlados, junto com uma garrafa de vodka. Quando os socorristas chegaram ao local, a Ashley ela estava acordada, porém ela não tinha nenhuma reação. Ela então foi levada para o hospital para poder receber atendimento. E no quarto da Ashley, ao lado da cama, tinha uma carta que ela tinha escrito confessando ter tirado a vida do pai dela e do padrasto, e explicando que essa era a razão pela qual ela estava tirando a própria vida. Quando a Ashley ganha consciência, se recupera, os investigadores estavam lá para conversar com ela. Ela conta que um investigador tinha ido à universidade dela conversar com ela sobre o caso do pai dela. Então, após isso acontecer, ela ligou para a mãe e desabafou sobre isso com a mãe. E quando ela chegou em casa, a mãe sugeriu que as 2 bebessem para esquecer os problemas. Ela disse que após beber um copo da bebida, ela se sentiu muito mal, então ela foi deitar e ela só acordou no dia seguinte. E ela continuava se sentindo mal, mas achou que era apenas uma ressaca. Então ela foi para a aula, mas quando ela retornou da aula, a mãe sugeriu novamente que elas bebessem. Após beber o que a mãe tinha dado para ela novamente se sentiu muito mal, então ela foi deitar e acabou desmaiando. E depois disso ela lembra apenas de já ter acordado no hospital. Ela nega ter tirado a vida do pai e do padrasto. E ela diz que ela não escreveu aquela carta. Foi a Bri, a irmã da Ashley, que a encontrou no quarto. A Bri, quando chegou em casa da escola, ela percebeu que a irmã estava no quarto, então ela perguntou para a mãe se a irmã estava bem. E a Stacy teria dito que a Ashley ela estava bem, que não era para incomodá-la, mas que ela tinha dormido o dia todo. Na manhã seguinte, a Bri ouviu a irmã fazer um barulho estranho, como se ela estivesse se engasgando, então ela foi até o quarto verificar e percebeu que a irmã precisava de ajuda. Foi aí que a Stacy ligou para a emergência. Os investigadores acabam detendo a Stacy ainda no hospital enquanto ela aguardava pela filha. Os investigadores acreditam que a Stacy tirou a vida dos 2 maridos. E após perceber que os investigadores estavam perto de descobrir a verdade, ela teria escrito aquela carta, supostamente como se fosse da filha da Ashley, confessando os crimes, e então tentou tirar a vida da filha, para que dessa forma a Ashley fosse considerada responsável pelos crimes. A carta ela tinha sido digitada, ela não tinha sido escrita à mão, e os investigadores conseguiram provar que ela tinha sido escrita no computador da Stacy. E o horário que ela foi escrita foi um horário que a Ashley não estava em casa, ela estava na universidade, então não tinha como a carta ter sido escrita pela Ashley. Outro detalhe importante era de que quando o pai da Ashley perdeu a vida, a Ashley tinha apenas 11 anos de idade. Então, se ela tivesse tirado a vida do pai, não seria impossível, mas seria bem pouco provável que uma menina de 11 anos conseguisse fazer um plano tão elaborado para tirar a vida do próprio pai. Os investigadores também conseguem evidências de que o testamento do David, o segundo marido da Stacy, tinha sido escrito pela Stacy. A Stacy foi a julgamento, onde ela foi considerada culpada pelo crime contra o Michael e contra o David. E ela foi sentenciada a 54 anos de prisão. E a Stacy perdeu a vida na prisão em 2016. Também há algumas suspeitas de que a Stacy teria tirado a vida do próprio pai em 2002, da mesma forma que ela tirou a vida do David e do Michael. Porém, não foi possível provar isso. As irmãs Ashley e Bri, apesar das dificuldades encontradas após passarem por tantas tragédias, conseguiram reconstruir a vida com a ajuda dos familiares. E é
isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.